Vamos lendo, amém? Mateus 15. Mateus 15. Nós vamos falar sobre a mulher cananeia. Mas antes eu queria falar com vocês sobre esses fariseus. Esses escribas e fariseus. Esse pessoal, irmãos, eles estavam tão desalinhados com o que Deus estava fazendo no tempo deles, que não puderam participar disso. Diga comigo, alinhamento. Deus colocou no meu coração que esse ano, para a nossa igreja, é um ano de alinhamento. O Senhor colocou no meu coração que este ano, para o nosso ministério, é um ano de alinhamento, onde nós nos alinhamos, nos aliançamos ao que Deus está fazendo. A Bíblia diz: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Diga comigo, tradição. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredis vocês também o mandamento de Deus? Jesus não estava preocupado com a tradição, ele disse o mandamento de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, o mandamento de Deus. Pela vossa tradição. Olha o que Jesus disse. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte. Mas vocês dizem: qualquer que disser ao pai ou à mãe, essa ajuda que eu ia lhe dar, essa conta que eu ia pagar, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Meus irmãos, que povo mau, hein? E Jesus diz: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Isso daqui é muito forte, porque mandamento aqui é fundamento, mandamento aqui é princípio. Jesus diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Pule tudo agora e vá comigo ao 21. O 21, verso 21 diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar os pães dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher. E esse ó mulher não é assim do jeito que eu estou lendo. Jesus disse: ó mulher. Jesus reagiu de uma maneira: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Curva a sua cabeça e vamos orar nesse instante. Ore por você, ore pela palavra, ore por esse ambiente. Ore para que você não perca nada daquilo que Deus quer tratar contigo, quer falar contigo. Ore para que nenhuma distração te roube do foco da palavra nessa noite. Pai, nós te louvamos e te exaltamos. Nós te bendizemos com todo o nosso coração, Senhor. Com toda a alegria do meu coração eu te exalto. Não há Deus como o meu Deus. O Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso. E só tu tens palavra. Nós te exaltamos pela sua palavra. Nós te engrandecemos pela sua palavra. Nós nos alegramos pela sua palavra.
E pedimos, Jesus, ajuda-nos nessa noite a compreender a sua palavra. Ajuda-nos nessa noite a entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu não tenho palavra para este povo, Deus. É Tu quem tem palavra. Então traz a sua palavra e ajuda-nos a dizer como Davi: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Ajuda-nos, Senhor, a sair daqui em posse da sua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Pode se assentar, glorificando, exaltando e bendizendo o nome santo do Senhor. Irmãos, nessa manhã nós vimos juntos aqui no Café com Pastores e Líderes a situação da igreja de Éfeso. Em Apocalipse, capítulo de número 2, nós notamos o que o Senhor Jesus está dizendo à igreja de Éfeso. E esse diálogo do Senhor Jesus com essa igreja e também com as outras 6 igrejas de Apocalipse, ele foge de um padrão. Porque normalmente o Senhor Jesus tem um diálogo de intimidade com a sua igreja. Mas em Apocalipse 2, o Senhor Jesus vem em um diálogo de juízo. E a expressão que o Senhor Jesus usa é: tenho contra ti. Então, o Senhor Jesus não vem em uma expressão de intimidade. Ele vem em uma expressão de juízo. E o Senhor Jesus visita a sua igreja com um decreto. Você pode repetir essa palavra comigo? Diga decreto. Essa palavra nos faz entender que existe essa dimensão do reino da qual nós falamos pouco, que é a dimensão da justiça espiritual. Eu quero falar sobre isso com vocês nessa noite. A jurisprudência do reino de Deus, a justiça do reino de Deus. Existe um padrão e existe uma funcionalidade do reino que acontece por uma jurisdição. Diga para quem está ao seu lado: jurisdição espiritual. Existe um nível da nossa batalha espiritual que é processual, ou seja, é um processo. A Bíblia diz que o nosso Deus é justo juiz. Salmos 7:11, e se eu não estou enganado, 1 Timóteo 4:8, diz que ele é o justo juiz. João, escrevendo a sua primeira carta, diz assim: filhinhos, vamos com calma, diga comigo juiz. Amém? Deus, juiz. João, escrevendo a sua primeira carta, diz assim: filhinhos, não pequeis. Agora, se vocês pecarem, lembrem que vocês têm no céu um advogado. Então diga comigo: Jesus, o nosso advogado. Agora, em Apocalipse capítulo de número 12, a Bíblia diz que Satanás é o nosso acusador. E quando você entende isso, quando você entende que há um juiz, há um advogado e há um acusador, a Bíblia diz que nos acusa todos os dias, ou todo o tempo. Nós entendemos que existe um tribunal, uma jurisprudência. O céu atua pelo decreto. O céu atua pelas decisões desse juiz. Eu estou ponderando isso com os irmãos para dizer que o tempo de Deus na sua vida precisa ser decretado. Quem está entendendo isso? Você pode dizer isso para o seu irmão: você não vai ficar com raiva de mim? Se ficar também, né? Eu já estou com vocês há 6 meses e vocês já viram que eu sou esse pastor chato, né, irmão, né? Que diz: fala para o seu irmão, é esse mesmo aí. Então, diga para o seu irmão, para a sua irmã, para a sua esposa, para o seu esposo, diga: o tempo de Deus em nossa vida precisa ser decretado.
O tempo de Deus na nossa vida flui por um decreto, flui por uma decisão espiritual, flui do tribunal, flui da sala do trono, flui de uma decisão de Deus. E esse ambiente jurídico espiritual tem princípios, ele tem fundamentos, ele tem mandamentos, ele tem leis e ele tem regras. Mateus capítulo de número 15 é todo sobre fundamentos, regras, princípios e decisões jurídico-espirituais. É todo sobre decretos. Então, os fariseus chegam até Jesus e eles levantam uma regra. Diga comigo, regra. Tradição. Qual que é a diferença de regra e de tradição? Tem uma definição, desculpa, de regra e de mandamento, ou de tradição e de mandamento. Diga comigo, regras e princípios. O Senhor Deus é Deus de princípios. Tem uma frase que eu acho que é maravilhosa. Eu ouvi um discipulado dessa semana, que é: os princípios nós escrevemos em caneta, porque são os fundamentos, são a base e são o nosso porquê. Então, por que eu venho ao culto? Eu preciso de um princípio. O princípio da adoração, o princípio de culto. Então, diga comigo, princípios são os nossos porquês, os nossos propósitos. Princípios são o que nos move. Os princípios nunca mudam. Eu gosto disso quando nós pensamos em provisão de pães. Porque o princípio é o que o nosso Deus provê. Amém? Quantos creem que Ele provê? Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Você crê nesse Deus assim? O princípio é esse. O que chega, chega porque Ele provê. Agora, as regras mudam. Israel está no deserto e Ele provê pão, maná. E a ordem é: não junte nada para o dia seguinte. Agora, o mesmo Deus está em Israel. E vocês se lembram quando tem uma multidão de 5.000 homens e falta pão? Quem se lembra disso? A Bíblia diz que ele pega o pão e reparte o pão, e o pão está sendo provido. Diga comigo, princípio, provisão. É o mesmo, não muda. Princípio não muda. O mesmo Deus está provendo, só que a regra agora é outra. No fim, sobram 12 cestos. No Velho Testamento o Senhor Deus disse: não ajunte nada para o dia seguinte. Mas agora o tempo é outro, o contexto é outro. E o mesmo Deus provê pão, mas dá uma outra regra. Disse: junte tudo para que nada se perca. Então, princípios são os meus porquês. Eu escrevo a caneta, porque o porquê não muda. Repita comigo, o porquê não muda. Agora, o como são regras. E eu escrevo a lápis. Porque mudam o tempo todo. O tempo todo eu preciso analisar qual regra que eu estou vivendo serve aos princípios de Deus ou não serve mais. Porque os princípios são alinhados ao coração de Deus. Agora, as regras são alinhadas ao tempo. E se o tempo muda, as regras... A discussão aqui é sobre regras e princípios o tempo todo. Os fariseus chegam até Jesus e eles estão cheios de regras. Tradição, repita comigo, tradição. E ele diz assim: ô Jesus, que negócio é esse? Os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Por que eles não seguem a tradição? Isso daqui é interessante porque não é uma questão de higiene aqui. Esse povo pegaram os mandamentos de Jesus e eles criaram 613 regras. E o Senhor Deus, nos seus mandamentos, estabeleceu que os sacerdotes, para entrar na sua presença, precisavam ter um ritual de lavar as mãos. Aí eles pegaram esse mandamento e transformaram em uma regra.
e disse: na verdade, todos nós precisamos lavar as mãos. Deus não disse isso. Eles estabeleceram o lavar as mãos como um ritual de purificação. E aí eles vão até Jesus e dizem assim: os seus discípulos não seguem a tradição. Jesus não responde eles pelo olhar da tradição, porque a tradição é passageira. Pedro disse acerca de Jesus: para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida? E o Senhor Jesus não se apega à tradição momentânea para ensinar, porque todo o ensino de Jesus é baseado naquilo que é eterno. Quantos podem glorificar a Deus? Então ele não responde à tradição pela tradição, mas ele responde à tradição por um mandamento. E ele diz: olha, vamos falar sobre tradição então. Por que é que através das tradições de vocês banalizam o mandamento de Deus? O Senhor falou para honrar pai e mãe, mas vocês estão fazendo uma campanha de ofertas, dizendo: não entrega a aposentadoria do pai, não entrega a aposentadoria da mãe, traz para cá. Então a tradição está impedindo que eles vivam o tempo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Diga comigo: decretos, jurisdição. Esse era o tempo de Deus para esse povo. Esse era o tempo de Deus para essa geração. Esse era o tempo de Deus para esse lugar. A questão é que eles estão querendo trazer Deus para a sua tradição. E a pergunta deles é: por que os seus discípulos não lavam a mão? Eu penso que, imagino, conjecturo, brinco com vocês agora, que Pedro já ia responder, Jesus não deixou, falou: não deixa essa comigo. Pedro ia dizer: eu não lavo as minhas mãos para me purificar, porque eu estou com aquele que me purifica de todo pecado. Eu não estou com alguém que lava as mãos, eu estou com aquele que me lava do pecado. Eu estou em outro tempo. E eu não... eles estão com Deus, Emanuel, Deus conosco. E o que os fariseus querem? Querem que Deus se alinhe à sua tradição. Não, a gente até te ouve, mas lava as mãos, senão a gente não te ouve. A gente até te ouve, mas canta os hinos que a gente gosta, senão a gente não te ouve. A gente até te ouve, mas cultua do nosso jeito, senão a gente te ouve. Não te ouve. Diga para quem está ao seu lado: Deus não se alinha ao seu tempo. É o seu tempo que se alinha a Deus. E aí nós temos uma geração que não está vivendo o que o céu decretou, porque está respondendo ao decreto de Deus com uma tradição. Está respondendo o decreto de Deus com um costume do seu tempo. Está respondendo o decreto de Deus de modo ordinário, de modo comum. Eles estão dizendo assim: é assim que a gente faz, é assim que a gente é assim que a gente aprendeu, a gente não muda, tem que lavar as mãos. E Deus está com ele, é o tempo de Deus. Por que é o tempo de Deus? Olha como que esse capítulo é todo sobre decretos, é todo sobre justiça. Olha como que Jesus fala. A mulher vem clamando, Jesus se retira dali, porque daqui a pouco a gente volta a falar disso. Mas a mulher vem clamando, e Jesus não ouve. Por que Jesus não ouve? Porque não é o tempo de ouvi-la. Por que Jesus não ouve? Porque aquele não é o tempo de Deus na vida dela. O tempo de Deus é para os fariseus. O plano de Deus é com Israel. O plano de Deus é: o pão da vida vai vir, o pão do céu vai vir. Nós entregamos na mão de Abraão, que é Israel. Israel parte e entrega às outras nações. O plano de Deus é que aquilo que Deus tem chegue nas outras nações através de Israel. E Deus está presente para executar esse plano. Mas Israel está respondendo com tradição. Israel está respondendo com o seu tempo. Israel está respondendo com os seus costumes. Aí a Bíblia diz no verso de número 21 que o Senhor se retirou desse lugar. Diga para quem está ao seu lado: quando você responde
ao extraordinário de Deus, de modo ordinário, você corre um risco de perder o extraordinário. Jesus está com eles. Eles respondem de maneira ordinária, Rogério. Aí a Bíblia diz, verso de número 21. E partindo Jesus dali. E quando Jesus parte, o tempo de Deus parte. O kairós de Deus parte. A provisão de Deus parte. As possibilidades de Deus partem. Porque o propósito de Deus é através de Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus partiu dali e vai para a região de Tiro e de Sidom. Amo isso. Como o Senhor Jesus é específico. Como o Senhor Jesus nos ensina com toda a sua caminhada. Partindo dali, Jesus vai para outro lugar. E aí uma mulher, a Bíblia faz questão de nos dizer, dessas cercanias. O que significa isso? Dessa jurisdição, que estava debaixo da autoridade desse lugar, que estava sujeita às regras de Deus para esse lugar. Uma mulher dessas cercanias, ela começa a clamar dizendo, Senhor! A Bíblia diz que Jesus não responde nada, porque não é o tempo de responder. O tempo é para Israel. E ela começa a clamar, Senhor! E ela faz barulho de um jeito que incomoda os discípulos. Aí os discípulos se transformam em intercessores dessa mulher, pelo barulho que ela está fazendo. Eles vão até Jesus e dizem, ô Jesus, despede ela, porque a nova tradução na linguagem de hoje diz assim, faz muito barulho atrás de nós. O que Jesus responde? Eu fui mandado somente, diga comigo, somente. Ele está dizendo, não, o plano de Deus é para Israel. O tempo de Deus é para Israel. O kairós de Deus é para Israel. O negócio de Deus é com Israel. O que Jesus está dizendo aqui? Não é que ele é... Como é aquela palavra, Cláudia? Que preconceito com pessoas... Ele não é preconceituoso. Tem outra. Ele não é preconceituoso com pessoas de outro país. Xenofóbico. Alguém olha esse texto e diz, olha como Jesus era xenofóbico. Não tem nada disso aqui. A base da afirmação de Jesus, eu quero que você entenda a seriedade disso. A base da afirmação de Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A Bíblia diz que ele vela pela sua... É a palavra de Deus a Abraão. Dizendo, Abraão, nós temos uma aliança. Em ti serão benditas todas as famílias da... É a palavra de Deus que está em jogo. Jesus está ali e diz, eu não posso atendê-la, porque a palavra de Deus está estabelecida. Ele diz, eu não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ele está dizendo, não é o tempo de Deus na vida dela. Mas ela está terrivelmente endemoniada. Mas o kairós não é para a vida dela. Aí essa mulher continua falando. Diga comigo, extraordinário. Ela continua clamando. Ela continua pedindo. A Bíblia diz que ela chega aos pés dele. Volta para a outra versão lá. Ela chega aos pés dele. E ela adorou. Você entende isso ou não? Ela está vindo clamando por Jesus. E Jesus não responde. Mas ela segue adorando. É um clamor extraordinário. Ela está vindo clamando por Jesus. E não tem resposta. E Jesus está dizendo, não, eu não fui enviado a ela. Não é o tempo dela. Não tem resposta para ela. Não tem solução para ela. E ela continua clamando. Aí ela chega aos pés de Jesus. E a Bíblia diz, e adorou. Você entende isso ou não? Não é o tempo dela, mas ela está adorando. O feedback é negativo, mas ela está adorando. A configuração espiritual é negativa, mas ela está adorando. O decreto do céu não é favorável, mas ela está adorando. Aí ela chega, a Bíblia diz, e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Há uma versão que diz que ela chegou aos pés. Eu imagino essa cena.
Essa mulher que vem gritando, vem incomodando. Agora ela chega aos pés de Jesus e ela se joga aos pés de Jesus. E ela adora. Isso significa que as lágrimas dela era adoração. O que é adoração, irmãos? Diga comigo, reconhecimento. Então, ela não estava tendo resposta, mas continuava reconhecendo. Ela não estava tendo resposta, mas continuava. Diga comigo, continuava. Porque a adoração dela não estava condicionada às circunstâncias dela. A adoração dela não estava condicionada ao momento que ela estava vivendo. Ela não adora apenas quando tem resposta. Ela não adora apenas quando tudo vai bem. Ela não adora apenas quando é o tempo de Deus. Ela adora em tempo e fora de tempo. Eu não sei se você notou, quando a Sandra diz: tem batalha espiritual que eu venço adorando. Tem batalha que eu venço dizendo: Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é exaltado, Ele é fiel. Volte a um lugar de adoração incondicional a Deus. Ela segue adorando. Coloca o outro. Ele, porém, respondeu. Olha, Jesus, isso daqui é tão forte. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorros? Jesus está dizendo: o pão da vida foi dado para Abraão. Abraão vai partir. E aí Abraão entrega aos outros. Agora, essa expressão que Jesus diz, cachorrinhos, é exatamente a expressão que ele diz. Não tenta deixar isso mais bonito. Porque Jesus disse isso. E você sabe por que Jesus disse isso? Porque os judeus chamavam eles de cães. Era assim que os judeus chamavam. Aí essa mulher está adorando. E o Senhor Jesus diz: olha, não é bom pegar o que é dos filhos e entregar aos cachorrinhos. E se fosse você? E se fosse eu? E se fôssemos nós? A adoração cessou. Nessa igreja eu não vou mais. Esse pastor não tem visão de Deus. Esse homem não é mestre. Ele não tem um coração alinhado com Deus. Agora, o que Jesus está fazendo com ela? Olha a resposta dela. Sim, Senhor. O que ela disse, irmãos? Sim. Não, ela disse sim. Vamos começar por aqui. Ela disse sim. Diga comigo, sim. Sim. Jesus disse: você é uma cachorrinha. Ela disse sim. Ok, sim. Ela disse sim. Foi exatamente o que ela disse. E aí você entende o porquê ela viveu vitória. Porque ela seguiu clamando de uma maneira extraordinária. E a ofensa que ela ouviu foi uma oportunidade que Jesus deu dela se humilhar. Você está entendendo isso ou não? Diga para quem está ao seu lado: toda ofensa na sua vida é uma oportunidade de se humilhar. Para um coração orgulhoso, a pregação estava boa até agora. Quando chega essa parte, agora não desce mais, daqui não passa. Todas as vezes que alguém lhe ofende, o Senhor está lhe dando uma oportunidade de entrar em um lugar de humilhação. Porque a humilhação me leva ao tempo de Deus. E eu queria que você entendesse isso agora. Daqui a pouco a gente segue. Porque a Bíblia diz que tem algo que o Senhor não resiste. O que o Senhor não resiste? O Senhor não resiste a um coração quebrantado. O Senhor não resiste a um coração contrito. O Senhor não resiste a um coração em pequenos pedacinhos. Diga comigo, Ele não resiste. Então, em todos os princípios,
em toda essa organização jurídico-espiritual, em todos os decretos de Deus, eu encontro uma brecha legal. A gente pode dizer assim? Hoje faltou nosso advogado, né? Ele ia gostar dessa mensagem. Uma brecha legal. Diga comigo, brecha legal. É Jesus dizendo, não é o seu tempo, mas se você se humilhar. Não é isso que eu decretei, mas se você se humilhar. Os céus estão fechados, mas se você se humilhar. A configuração é contrária, mas se você se humilhar. Do jeito que está, não tem jeito. Mas se você se humilhar. Quem está entendendo o que Deus está falando conosco? Pega na mão de alguém e diz, se você se humilhar. Se nós nos humilharmos, diga isso. O Senhor me deu essa mensagem em um lugar de oração. Eu estava orando, mas quando eu cheguei para orar por algo, eu senti que eu não deveria orar. E era algo que nós precisávamos. E eu falei, e o Senhor disse, e eu fiquei, e ele, eu fiquei imaginando Jacó e Deus segurando, que briga foi essa? E eu continuei ali, e eu não podia orar, eu não tinha permissão para orar. Eu não podia orar aquilo que eu gostaria de orar. Essa oração não era alinhada com a vontade de Deus. Essa oração não era alinhada com o tempo de Deus. O Espírito Santo falou comigo, você está orando por algo nesse tempo que não é desse tempo. Eu não podia seguir. E eu continuei na presença do Senhor. Eu continuei chorando na presença do Senhor. E daqui a pouco eu disse, Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí o céu se abriu. Essa mulher está debaixo de uma dupla impossibilidade. É o impossível duas vezes. Porque o tempo de Deus para a vida dela não é agora. Quando ela ia viver a libertação? Depois da morte na cruz. Quando ela ia viver a libertação da filha? Depois da morte na cruz. Jesus tinha que morrer para que a provisão chegasse. Mas diga comigo, a humilhação acelera o tempo de Deus na minha vida. Você está entendendo isso ou não? Quando eu me humilho, eu vivo hoje o que era para eu viver o amanhã. O calendário de Deus traz para o agora. Mas o processo todo não foi concluído, mas vai acontecer. Mas todas as etapas não foram preenchidas, mas vai acontecer. Mas o formulário não foi preenchido, mas vai acontecer. É o tempo de Deus na minha vida. É impossível, porque não é o tempo de Deus. E é impossível porque ela está debaixo de maldição. Agora, o Senhor Jesus anula isso. Quando eu me humilho. Você está entendendo isso nessa noite? Porque eu estou dizendo que tem decretos espirituais sobre a nossa vida. Tudo aquilo que eu vivo na terra foi decidido no céu. Eu vou dizer de novo. Não tem nada que você esteja vivendo. Nada. Você está ouvindo isso ou não? Nada. Diga comigo, nada. Não tem nada que você esteja vivendo que não foi decidido no céu. Foi decidido na dimensão espiritual. A terra espelha o que está estabelecido na dimensão espiritual. E isso acontece por princípios. Agora, eu estou dizendo que a terra espelha. Diga comigo, espelha. Acontece aqui o que é decidido lá. Agora tem um detalhe. É decidido lá, conforme eu vivo aqui. Toda situação da nossa vida está atrelada a um princípio, que está sendo cumprido ou está sendo quebrado. Eu vou dizer de novo, toda situação da nossa vida
está atrelada a um princípio que está sendo cumprido ou está sendo quebrado. Bênção financeira, perca financeira, um princípio que está sendo cumprido ou quebrado. Bênção no matrimônio, dificuldade no matrimônio, um princípio que está sendo cumprido ou foi quebrado. Bênção familiar, dificuldade familiar, um princípio que está sendo cumprido ou está sendo quebrado. Bênção espiritual, dificuldade espiritual, um princípio que foi cumprido ou foi quebrado. Agora, essa mulher está vivendo consequências de princípios que foram quebrados. E o Senhor está dizendo, não é o tempo. Mas ela se humilha. Você está entendendo isso ou não? Ela responde de maneira extraordinária. Então, eu entendo que a humilhação tem um poder em Deus de me fazer viver agora o que eu não deveria viver e me impedir de viver agora o que eu deveria viver. Você entendeu isso comigo ou não? Porque a humilhação muda o tempo. Quando eu me humilho em Deus, eu posso viver agora o que era para viver depois e deixar de viver o que eu deveria viver. Olha a expressão de Jesus, vamos olhar essa expressão comigo, na Almeida revisada e corrigida. Olha isso comigo. Jesus diz, não é justo. Eu quero que você entenda essa expressão de Jesus. 26, está assim na de vocês também. Mateus 15, 26. Está escrito não é bom. Está escrito é nada, demos um probleminha ali, é isso? Nem agora. Mas olha só, Mateus 15, 26. Jesus diz, não é justo. Está escrito na de vocês, justo ou bom? Bom, a King James está escrito não é justo. E o contexto aqui é justiça. O Senhor Jesus está falando de justiça. Ele diz, não é justo, glória a Deus, tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Quando ele diz não é justo, ele está dizendo, não é isso que está ajustado no céu. Não é isso que está ajustado. Você pode repetir essa palavra comigo? Diga ajustado. Não é justo. Por que não é justo? Porque não está ajustado. A palavra de Deus foi sobre Abraão. A sua ascendência não cumpriu princípios. Não está ajustado. Mas ela se humilha. E quando ela se humilha, o decreto do céu muda. Quando ela se humilha, o tempo de Deus chega. Aleluia. Quando ela clama de uma maneira extraordinária, as circunstâncias mudam. Quem está entendendo que Deus está falando conosco nessa noite? Diga para quem está ao seu lado, quando Deus faz o extraordinário, você não pode responder com o ordinário. Se Deus está se movimentando de modo incomum, eu não posso responder Ele de um jeito comum. Se o Senhor está me chamando para um lugar de intimidade, através de uma movimentação extraordinária, eu não posso seguir orando o que eu orava, adorando do jeito que eu adorava, jejuando o tempo que eu jejuava. O extraordinário de Deus requer uma resposta extraordinária da minha vida. Eu não posso responder questões sobrenaturais de modo natural. Eu não posso responder ao que é espiritual com uma compreensão intelectual. Eu não posso responder ao kairós de Deus, ao tempo de Deus, com o meu tempo,
quando Deus faz algo extraordinário, nós precisamos responder de maneira extraordinária. Você está entendendo essa palavra nessa noite? Então, sabe o que eu estou com medo, irmãos? De dias normais. Essa semana, os meus devocionais com Deus têm sido assim algo tremendo. Algo tremendo. Eu estou sendo ministrado por Deus em um ritmo, uma frequência que, meu Deus, eu não imaginava. E foi indo. Sexta-feira não foi do mesmo jeito. Eu estive com Deus, eu estive com a palavra, eu estive em oração, mas não foi do mesmo jeito. Aí eu falei, Jesus, que negócio é esse? Eu não quero mais que seja como antes. Eu quero um jeito extraordinário. Me chacoalha. Tem um hino do Marcos Antônio que ele diz, rasga-me por dentro. Eu fico cantando isso o dia todo. Rasga-me por dentro, Senhor. Faz de mim um movimento. Meu Deus. Rasga-me por dentro. O senhor canta tão melhor que eu. Por que o senhor não canta isso? Rasga-me por dentro, Senhor. Faz de mim um movimento. Meu Deus. Eu fico cantando isso. E aí eu parei e disse, Senhor, rasga-me por dentro, o que está acontecendo? Eu não quero mais viver nesse ritmo. Essa frequência não é mais para a minha vida. Aí o Senhor disse, se você quer viver o extraordinário, viva de uma maneira extraordinária. Entre na minha presença de uma maneira extraordinária. Cultue de uma maneira extraordinária. Adore de uma maneira extraordinária. De modo que o normal está me assustando. O normal está me assustando. Eu não quero mais o que é normal. Eu quero o que é extraordinário. O problema é que os fariseus queriam o extraordinário de Deus dentro de uma caixinha para presente. Quando eles dizem, por que seus discípulos não lavam a mão? Ele está dizendo, se adeque a nós. Se adeque à nossa maneira de fazer. A Bíblia diz que o Senhor saiu dali. Você está entendendo isso comigo nessa noite? O Senhor não se adequará ao nosso tempo. Somos nós quem precisamos nos adequar ao tempo de Deus. O Senhor não se adequará aos nossos dias. Somos nós que precisamos se adequar a esses dias. O Senhor não se adequará à nossa agenda. Somos nós que precisamos adequar a nossa agenda a Deus. A movimentação do céu não vai mudar. É minha rotina que precisa mudar. Eu preciso clamar de uma maneira extraordinária. Uou! Eu sinto uma graça de Deus sobre nós nessa noite. E o Senhor está dizendo, eu estou esperando vocês se alinharem ao que eu já estou fazendo. Se alinharem ao que já está liberado. Se alinharem ao que já está revelado. Se alinhar ao que já está manifesto. É Deus presente. Eles dizendo, se adequa. Irmã, para com isso. Para. Tá tudo bem falar com Deus no carro. Isso é bom. Irmão, se você andar comigo, você vai ver o que é falar com Deus no carro. Tá tudo bem falar com Deus limpando a louça, fazendo alguma coisa. Tá tudo bem falar com Deus na sala do escritório. Tá tudo bem, irmão. Tá tudo bem fazer orações rápidas. Ele ouve as orações rápidas também. Tá tudo certo. Mas se você acha que você vai acessar Deus com essa vida ordinária, com essa vida comum, como um crente qualquer,
Deixa eu dizer a você, quem não se adequa ao tempo de Deus, não vive o tempo de Deus. Você entendeu isso? Eu vou dizer mais uma vez. Quem não se adequa ao tempo de Deus, não vive o tempo de Deus. E quem não vive o tempo de Deus, vive o seu próprio tempo. Os escribas e os fariseus eram os que mais sabiam, mas não viveram. Essa mulher não sabia tanto quanto eles, mas viveu. O tempo de Deus era para eles, mas eles não viveram. O tempo de Deus não era para ela, mas ela viveu. Diga comigo, extraordinário. Fique em pé, nós precisamos orar sobre isso. O extraordinário, olha, eu tenho tempo ainda, eu achei que... O extraordinário de Deus, fique em pé, pode ficar em pé. O extraordinário de Deus. Nós vamos orar pelo extraordinário de Deus sobre nós. Nós vamos orar pelo sobrenatural de Deus sobre a nossa casa. Nós vamos orar sobre o extraordinário de Deus em nossas famílias. O problema dela era familiar. Quem vive o tempo de Deus abençoa toda uma geração. Quem vive o tempo de Deus abençoa toda uma posteridade. Quem se alinha ao que Deus está fazendo, você está entendendo isso nessa noite? Quem se alinha ao que Deus está fazendo? Eu não posso responder ao que Deus está fazendo de qualquer maneira. Eu não posso responder com a mesma vida, com o mesmo ritmo, com a mesma velocidade, com o mesmo comportamento. Eu não posso responder ao incomum de Deus de modo comum. Existe um lugar extraordinário. Os discípulos disseram, na Nova Tradução, na linguagem de hoje: Senhor, despede ela, porque está fazendo muito barulho. Senhor, nessa noite está à procura dos crentes que estão dispostos a fazer muito barulho. O rebacaste bacanda bastulo brotelebrataya. Ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Cadê os obreiros que vão fazer muito barulho para viver o que Deus tem? Onde está o povo de Deus que vai clamar de uma maneira extraordinária? Onde está o povo que vai entender que oração não é prece, que culto não é missa, que adoração é da alma? Eu não saí da minha casa para adorar de qualquer maneira. Eu não vim para servir de qualquer maneira. Deus está fazendo algo extraordinário e eu vou responder de maneira extraordinária. Eu não quero ser o mesmo crente, eu não quero ser o mesmo pastor, eu não quero ser o mesmo marido. Eu preciso responder o incomum de Deus na minha vida. Remakala braço tô bacana rabatai. Acada lebaço com é mandiacaua. Repassada bracada retório. Recacina, tem algo novo de Deus para nós. Tem algo novo de Deus para nós. Tem algo novo de Deus para nós. Tem um tempo novo de Deus para nós. Macandocou é mandarabastoria. Quem está entendendo a palavra dessa noite? A Carla macho no brecácia. Remanda cala braço tocou é mas tacandaia. Rebatacanda rebachulebrandia. Está decretado que não vai acontecer, mas vai acontecer. Está decretado que não é o tempo, mas é o tempo. Está decretado que é impossível, mas é possível. Checada labracônia. Está decretado que vai ser condenado, mas Deus vai salvar. Está decretado que não tem jeito, mas Deus vai curar. Quem está entendendo o que o Senhor está falando conosco?
O sobrenatural de Deus depende de uma reação extraordinária. O sobrenatural de Deus depende de uma reação extraordinária. Macunde braço te libri até casta brata. Checando lá braço lebrada. Quem quer viver uma vida extraordinária com Deus? Se você quer, sai do seu lugar e vem à frente, que nós vamos orar juntos agora. Macada braço secanda lá braço. Nós vamos adorar. Dizendo: Senhor, nos dê costumes extraordinários, nos dê orações extraordinárias, nos dê, Senhor, devocionais extraordinários, nos dê encontros extraordinários. Eu não quero mais ser um crente comum, eu não quero mais adorar de uma maneira comum. Eu não quero mais um relacionamento igual de todos. Eu quero um relacionamento sobrenatural. Eu quero viver o extraordinário de Deus. Eu me recuso a ter uma vida cristã ordinária. Eu busco o extraordinário de Deus. 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 Acorda, macho, dobrata. Repacaça tabratolo, bro. Checada. Rebaçala, abraçala. Peter, Cordeiro, Luiz, vamos orando. Vamos impondo as mãos agora. É noite de ser levado a outro nível. É noite de ser levado a outro lugar. É noite de ser levado a outro nível. O Senhor tem algo novo para nós. O Senhor tem algo novo para nós.